Boa tarde, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre parlamentarismo. Por que o parlamentarismo no Brasil seria um golpe? Veja bem, o brasileiro escolheu no plebiscito de 93 o regime presidencialista. Ainda que o presidencialismo tem características de parlamentarismo, haja visto que nossa Constituição foi pensada para um regime parlamentarista. Não é à toa que o presidente da República tem que subornar o Congresso, lotear vagas para poder ter maioria dentro do Congresso Nacional, ou seja, literalmente abraçar o capeta para ter a maioria no Congresso Nacional, ao qual eu chamo meses de pocilga nacional, que aliás é pior do que pocilga, né? Porcos chafurdando num chiqueiro é mais digno do que o Congresso Nacional em peso. E é isso que tornaria-se um golpe, né? Imagine um regime parlamentarista em que eles pudessem colocar o Michel Temer como primeiro-ministro, colocaria Aécio Neves como primeiro-ministro, nomes como, por exemplo, Luciano Huck como primeiro-ministro, que nunca foi nada na política, colocasse ele como primeiro-ministro. E tudo isso é essa lógica que estão tentando colocar no Brasil, né? Sendo que o parlamentarismo só dá certo em países que a maioria dos políticos são honestos. Em países como o nosso, o parlamentarismo seria um golpe, porque a maioria não vale nada. Escolheriam só gente degenerada, vagabunda, para ser primeiro-ministro. E sem falar que teríamos que sustentar mais um no poder, né? Além do presidente, teria o primeiro-ministro num regime político como o nosso, que a maioria é corrupta e covarde, né? E nesse sentido, galera, que em países que o parlamentarismo funciona, em países que a maioria dos políticos são honestos, como por exemplo o parlamentarismo francês. Há uma eleição, elege-se o presidente da República e o presidente da República indica uma pessoa para ser primeiro-ministro. Essa pessoa tem que ser referendada para o Congresso Nacional. E que na França, se comparado ao Brasil, a maioria dos políticos franceses são honestos, diferente daqui no Brasil, né? Que a maioria é canalha. E é um regime que funciona porque justamente por conta da honestidade dos seus parlamentares. E o parlamentarismo monárquico é quando o primeiro-ministro é indicado pelo rei ou imperador. E assim como no presidencialismo parlamentarista, a grande maioria desses países monarquistas parlamentaristas, os políticos são honestos e fazem escolhas boas, adequadas para administrar os países. Algo que no Brasil, se fosse voltasse a monarquia, ainda que no Brasil tivesse a instituição do poder moderador, o rei iria passar, o imperador, iria passar a vida toda dele de monarca fazendo uso do poder moderador, né? Porque a maioria dos políticos não vale nada. E só poderia mudar isso. A corrupção só acaba no Brasil se lutássemos por educação de qualidade, porque um povo que tem direito à educação de qualidade é um povo crítico, que não cai nos discursos demagógicos da maioria dos políticos. E sendo assim, se o povo tivesse garantido o direito à educação de qualidade, os políticos que estão lá em Brasília não seriam eleitos nem para síndico de prédio, com todo respeito à nobre profissão de síndico de prédio. E é isso que é basicamente o que eu gostaria de falar nesse vídeo. Vou editar ele mais tarde. Espero que todos gostem. Dê joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos e fiquem todos com Deus, galera. E boa tarde, boa noite e bom dia, seja o horário que for assistir esse vídeo.